à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Nós te damos graças, ó Deus, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, por meio da pregação do Evangelho. Fala, Senhor Deus, conosco, desvenda os nossos olhos, glorifica o Teu Filho, restaura a nossa sorte. Pelo poder da Tua palavra, o poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos diante de nós, irmãos, no texto que lemos, a sequência daquilo que nós já começamos a tratar num domingo anterior. E o grande ponto aqui, preste bem atenção nas palavras que aqui são estabelecidas, não é? Como o Senhor descreve isso a todos nós. Davi, aqui, ele tem a oportunidade de destruir o seu inimigo, e ele não faz porque não recebeu autorização nem ordem de Deus para fazê-lo. Consequentemente, nós vamos nos deparar com uma conversão momentânea, em que, vendo a bondade de Deus, provando da bondade de Deus, o coração de Saul aparentemente se derrete, mas ali ele não é convertido mais uma vez. E o que nos chama a atenção nesse texto, irmãos, é como o pecado, como a dureza de coração, algumas vezes, ela vai ser desfeita em algum momento, por tamanha bondade e misericórdia da parte de Deus sobre nós, mas isso não vai durar muito tempo. Logo, logo, nós voltamos a praticar o que praticávamos ou coisas piores. Qual é a diferença entre o cristão e o hipócrita? Qual é a diferença entre o cristão e o hipócrita? Eu quero trabalhar com vocês à luz desse texto, irmãos, tendo já exposto a relação da vingança no sermão anterior, do verso 1 ao 7 desse capítulo. Ainda nós vamos analisar o verso 8 a 15, depois do 16 ao final, e no verso 8 a 15 nós vamos nos deparar com a ação de Davi, cuidando e não agindo segundo a inclinação do seu próprio coração, mas segundo a bondade de Deus, e consequentemente a bondade de Deus via Davi produziu no coração de Saul uma mudança que foi momentânea, não permanente. E ali você vai ver um homem que aparentemente foi salvo, mas nunca conheceu a Deus. Aparentemente foi convertido, mas nunca conheceu a Deus. E nós vamos procurar trabalhar isso, irmãos, hoje, para exortar a nossa vida, a nossa alma e a igreja do Senhor a prescrutar o próprio coração. Logo, logo nós vamos participar da mesa do Senhor, e uma das coisas que nós fazemos quando chegamos à mesa é prescrutar o próprio coração. Nós vamos examinar a nossa própria vida, nós vamos olhar para nós e nós vamos saber quem somos, em quem confiamos e onde está a nossa esperança. Versos 8 a 15, veja a bondade do Evangelho manifestada a Saul nos versos de 8 a 15, irmãos. Veja que nas palavras de Saul, volte comigo no capítulo 24, irmãos, e você vai ver mais uma vez as declarações do próprio Saul no texto sagrado. Ele diz assim, veja as palavras dele, irmãos, no verso 18 em diante, ele diz assim: mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. E não fizeste isso. Que coisa, nas palavras dele, irmãos, ele se dirige a Davi como aquele que lhe poupou, aquele que teve misericórdia dele, e não agiu com ele como ele tem agido com o próprio Davi. Ele usa todas as expressões que estão no Evangelho.
Davi deu sede àquele que era seu inimigo. Ou melhor, deu água àquele que tinha sede e deu alimento àquele que tinha fome. Isto é, o inimigo dele foi suprido por Davi. Aquele que estava pronto para matar Davi, quando teve a sua vida nas mãos de Davi, não foi executado, porque não foi essa a ordem dada pelo Senhor. Se olhar para o texto, irmãos, no versículo 8, volte comigo, ele diz: depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu Senhor. Veja que coisa interessante. Você imagina, estava ali Saul dentro da caverna, foi descansar e pediu para os soldados não entrarem com ele, só que Davi e os seus soldados estavam dentro da caverna e ele estava sozinho ali, e Davi poderia ter executado e não fez. Quando ele sai da caverna, Davi, que tinha um pedaço da sua vestimenta cortada ali, ele grita: Saul, veja as palavras dele no verso 8, irmãos, ele diz: ó rei, meu Senhor. E Davi aqui, irmãos, não dá nem tempo para Saul se voltar e promover um ataque contra ele. Porque o ódio que ele tinha, o mal que estava no coração dele, seria aquele entendimento: Davi está nas minhas mãos, eu vou matá-lo. Quando Davi o chama: ó rei, meu Senhor, ele se dirige, irmãos, a uma autoridade, e ele o chama segundo aquilo que ainda ele era em Israel, rei de Israel. Perceba o cuidado de Davi na linguagem, irmãos. Se você voltar, ele não apenas chama de rei, no verso 11, veja as palavras: olha, pois, meu pai. Olha como ele chama Saul, meu pai. Quando você vai para o catecismo, irmãos, e vai o que significa pai e mãe, são todos aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Todos eles. Começa em casa, os filhos em relação aos seus pais, aos membros em relação ao conselho da igreja, o cidadão em relação aos seus governantes. Nós sabemos que tem uma autoridade suprema sobre todas as autoridades, que é Deus, e nenhuma submissão é ordenada a nós que venha desonrar ao Senhor dos senhores. Mas quando aquilo que é requerido de nós não desonra ao nosso Deus, nós devemos lidar com as autoridades como os filhos lidam com seu pai. Davi chama Saul de pai. Que coisa impressionante. A guarda do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, como lemos há pouco tempo em Êxodo capítulo 20, irmãos. Mas não para aí. Você vai perceber que o próprio Saul vai chamar Davi de filho. Filho na sequência. Que grave pecado, irmãos. Quando nós somos pais, não protegemos, não zelamos, não cuidamos, não instruímos os nossos filhos, mas como pais nós usamos a nossa autoridade para destruir o próximo. O pai que espanca os seus filhos, o pai que não tem amor por sua casa, o governo que não zela por aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que não busca o bem das pessoas, mas o seu próprio bem. Isso é iniquidade, isso é transgressão da lei de Deus, e Deus julgará todos que assim procedem. Da mesma forma, os líderes de igreja que não zelam pelo rebanho, que não cuidam da alma do povo de Deus, com a verdade, com o ensino e com o culto simples que glorifica o nome do Senhor. Certamente peca-se contra Deus. Aqui Davi se volta e Saul não tem condições de se rebelar contra Davi naquele momento. As palavras de Davi quebram imediatamente o coração de Saul. As palavras são tão claras, irmãos, quando ele diz:
ó Rei, meu Senhor. Ó Rei, meu Senhor. Agora ele passa a discutir a sua inocência. Veja o verso 9 do capítulo 24, ele diz assim, lendo ainda o 8, ele diz, ó Rei, meu Senhor, olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Palavras e ações, o respeito que ele tinha por Saul. E ele continua dizendo, irmãos, disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, Davi procura fazer-te mal? Ora, Davi aqui, ele parte do pressuposto, ele pensa talvez o melhor de Saul, estão envenenando o coração dele, estão dizendo coisas a ele que talvez ele não pense dessa maneira. Mas talvez, irmãos, esse é um princípio muito claro, como é fácil nós darmos ouvidos às más notícias das pessoas que nós não gostamos. É tão fácil. Alguém que nos fez mal, alguém que fez mal a cada um de nós, e você imagina, alguém chega dando uma informação sobre essa pessoa que vai destruir a reputação dela, e eu de coração aberto recebo. Eu não estou preocupado com a verdade, eu estou preocupado em vingança. Irmãos, preste atenção nisso. A maior demonstração de coragem de um homem e de uma mulher é fazer o que é certo, mesmo debaixo de grande provação. Mesmo aterrorizado, mesmo cheio de medo, é fazer aquilo que é certo. Nunca abrir o seu coração para fazer aquilo que é inclinação sua fazer. O texto segue, irmãos, no verso 9 a 11, ele diz, no verso 11 agora, ele diz, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. Então, agora Davi passa a mostrar aquilo que ele não viu, o que Saul não viu. Você estava dentro da caverna e eu estava lá com você. Antes de, veja, Saul mal sai da caverna e Davi já se apresenta a ele para deixar claro que a cena era continuada. Eles estavam exatamente no mesmo lugar. Ele vai dizer, os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Perceba, eu estou partindo de um princípio fixo. Eu sei que você quer me matar, eu sei que você tem me perseguido, mas eu ouvi um conselho de um soldado dizendo, mata-o. Era mais fácil eu ouvir esse conselho quando eu estou diante de alguém que quer me matar. Que conselho bom! Ele age pela verdade, ele diz, você é o rei de Israel, não será a minha mão que vai te derrubar, que vai te destruir, não será a minha mão. Não sou eu que farei isso. A oportunidade estava lançada. Davi disse a Saul, você tem ouvido tantas histórias e tem crido. Eu estava aqui com você, pronto para te matar, ouvindo conselhos para te matar, mas eu não fiz aquilo que me disseram, nem mesmo o que talvez o meu próprio coração desejasse fazer. Como nós precisamos agir segundo a verdade, não segundo as motivações imediatas do nosso coração. Como devemos ser, irmãos, conscientes, como é fácil nós entrarmos dentro de um processo de degeneração pública, quando nós começamos com um sentimento contra alguém, a ouvir, a dar ouvidos, a ouvir e a dar ouvidos, e nós começamos a olhar para aquela pessoa como se fosse um monstro e não paramos para refletir um só momento. Agimos como quem não tem temor a Deus. Como quem não tem temor a Deus.
não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois o Senhor te colocou como rei de Israel. Não serei eu. Uma das implicações que veremos daqui a pouco, o caminho para a glória é determinado por aquele que estabeleceu a glória, não é determinado por mim. O que ordenou a glória, ordenou o caminho para a glória. O caminho para a glória é a cruz, não, irmãos, aquilo que desejava o coração dos soldados. Nós não antecipamos a glória, nós não tomamos ela pelas mãos, nós esperamos, nós aguardamos com paciência. Com paciência. Quantas lutas nós temos na nossa vida, irmãos, profundas lutas da nossa alma, porque queremos resolver os problemas com as próprias mãos, com tanta rapidez. Quanta crise nas famílias, porque os problemas querem ser resolvidos para ontem. Quanto desânimo, muitas vezes, no coração de alguns, porque querem ver os problemas resolvidos da maneira dele, na hora dele, e desanimam, desencorajam. Eles não conseguem esperar. Eles não têm paciência. Acontece que na sequência do texto, por favor, venha comigo ainda, irmãos, a partir do verso 12, veja como o texto descreve, do 11 em diante, melhor dizendo: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Ora, veja que coisa, eu vou te dar uma prova agora de que eu não ajo como você age comigo. Nunca o Senhor te entregou a minha vida nas tuas mãos. Agora, de repente, você está deitado diante de mim, dormindo, e eu tenho a chance de lhe matar. E eu cortei aqui essa parte da tua roupa para te mostrar que eu tinha a chance de fazê-lo e não o fiz. E não fiz. Aquilo que você julga, aquilo que você diz que está no meu coração, não está. Você diz que há maldade em mim e não há. Você diz que há desejo de morte e não há. Eu vou lhe provar, está aqui a chance e eu não fiz. Ele é ali absolvido diante de todos. É absolvido diante de todos, aos olhos de todos. Agora ele vai fazer aquilo que todo homem de Deus deve fazer: entregar nas mãos daquele que tem poder para julgar. Verso 12, ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. O Senhor julgue entre nós. A primeira coisa impressionante, irmãos, é a consciência inequívoca de que o Deus que nós servimos é justo. E Ele, por fim, estabelecerá a glória do seu reino de justiça. Você não teme, isso vai acontecer. Isso vai se manifestar, isso vai ser visto com os nossos olhos. Por isso eu sou capaz de esperar. Por isso eu sou capaz de entregar nas mãos dele. Tiago vai dizer na carta: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é que eu quero? Justiça própria?
ou a de Deus? Julgue o Senhor entre nós. E aí ele descreve, irmãos, de maneira impressionante, né, eu posso dizer assim, o que ele diz, né, no texto. Ele vai e diz, olha, agora pois, verso 14, agora pois após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Irmãos, contra quem você vem? Quem sou eu? Porque vens contra mim? Que mal tenho eu feito contra você? Por que o ódio? E aí você vai ver, irmãos, é o ódio que se tem contra Cristo. Não há razão, sem razão me odeiam, disse o Senhor. Sem razão eles me odeiam. Nós olhamos para ele e o desprezamos. Vimos a sua aparência e não quisemos. E não tivemos, não houve em nós nenhum sentimento de aproximação, mas de rejeição. Nós queremos nos afastar dele. Olha os homens, está aí Cristo que veio ao mundo, nos redimir do pecado, mudar nossa sorte, e nós simplesmente rejeitamos e vivemos a nossa vida, e olhamos para Ele, dizemos que coisa bonita, a morte de Cristo, que homem bom, estamos chegando perto do Natal, vamos falar agora do nascimento dele. Pronto, acabou, e nós vamos viver a vida que nós queremos viver. Nós odiamos, veja, irmãos, aqueles que não se submetem a Cristo odeiam a Cristo. Você sabe disso. O desejo de Saul matar Davi era o desejo de reinar no lugar daquele que Deus escolheu para reinar. O desejo do homem de não falar de Cristo, nem de submeter a Ele, é o desejo do homem de ser rei e de governar sua própria vida e viver conforme os seus próprios pensamentos. Seus próprios pensamentos. Na sequência do texto, irmãos, ele diz, no verso 15, seja o Senhor o meu juiz e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Quando Davi terminou de falar todas essas palavras a Saul, disse Saul, foi o que Davi fez, irmãos. Pregou o evangelho ao seu inimigo. Saul ouviu o evangelho e o coração dele aparentemente se derreteu. Aí ele diz assim, é isto a tua voz, meu filho? Verso 16, meu filho Davi. E chorou Saul em voz alta. Irmãos, quando eu leio esse texto, meu coração treme, porque quantas vezes choramos diante do Senhor, quantas vezes ouvimos a palavra e nosso coração se derrete. Senhor, sou eu um hipócrita? Sou eu um hipócrita, Senhor? Davi viu tudo isso, irmãos. Saul chorou. Mas não para aí, as suas palavras são impressionantes. Ele disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com mal. Eu vi que tu não me deste aquilo que eu merecia.
fizeste o bem a mim quando eu fiz o mal a ti. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Escute as palavras de Paulo em Romanos capítulo 5. Pode ser que por um bom eu me anime a morrer, mas morrer pelo meu inimigo, ele está dizendo, você sabia que eu queria te matar e você não me deu aquilo que eu merecia. O Evangelho ecoando no Antigo Testamento. O Evangelho sendo ouvido no Antigo Testamento. E ele então passa a declarar aquilo que move o coração dele, e ele reconhece, ele se submete, ele diz assim, olha, agora pois tenho certeza de que me serás rei, e de que o reino de Israel não há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Houve um acordo, eles não passaram a andar juntos. Onde há acordo se anda junto. Saul foi para um lado, Davi foi para um lugar seguro, porque ele não confiava em Saul. Ele não confiava em Saul. Ora, nós conhecemos muito bem a história, irmãos, e você não tem dúvida de que a história revela o coração de Saul como sendo um homem ímpio. A Bíblia descreve que Saul nunca encontrou arrependimento. E que Deus não teve misericórdia, isto é, a misericórdia se apartou dele. Quando da promessa feita a Davi, em 2 Samuel 7, descrevendo acerca do reino de Salomão que viria, ele diz, o reino dele não terá fim, ainda que Salomão, o rei, ele venha se apartar dos meus caminhos, eu o punirei com açoite de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como se apartou de Saul, diz o texto. Como se apartou de Saul. Mas não tendo sido alcançado pelo Evangelho, o coração dele tinha momentos, flashes de conversão. E eu preciso exortá-los quanto a isso nessa manhã, irmãos. Urgentemente, principalmente quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor em pouco tempo, nós precisamos vasculhar o nosso coração. Urgentemente. Você sabe que, como nós podemos olhar nesse texto, um hipócrita, ele pode ser afetado com tristeza por causa dos seus pecados, quando ele cumpre as suas obrigações, os seus deveres. Nem todos os que choram são verdadeiramente os que estão tristes espiritualmente. O profeta Zacarias, no capítulo 7, verso 3, diz, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Nós vamos continuar chorando sem nada acontecer, sem haver mudança na nossa vida? Será esse o caminho? Alguns podem, no momento de tristeza, orar e as lágrimas descerem, irmãos, mas não serem verdadeiramente convertidos.
O texto descreve que Saul aqui estava em lágrimas. Ele chorou abundantemente. Nós vamos lembrar que Esaú, outro indivíduo que também provou de um aparente arrependimento, lá em Hebreus vai ser dito, ele, mesmo em lágrimas, buscou arrependimento e não encontrou. Você percebe isso, irmãos? Alguns têm a disposição naturalmente quebrantada, alguns são melancólicos, mas nenhum efeito da graça se manifesta nele. Como as filhas de Jerusalém, lá em Lucas 23, verso 27, seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Elas eram aquelas que choravam profissionalmente, choravam como profissão. Alguns irmãos chegam até, como o caso de Davi e Saul nessa história, quando Saul viu a misericórdia de Davi para com ele chorou em alta voz. Mas o coração dele não mudou. Não mudou. Qual a diferença entre o hipócrita e o cristão? Comecemos a analisar isso rapidamente, irmãos. O principal fundamento da tristeza do cristão verdadeiro, irmãos, que chora por causa do seu pecado, sabe qual é? É a ofensa e a desonra que ele praticou contra o Deus gracioso e santo. Vou repetir. O principal fundamento da tristeza do verdadeiro cristão, por causa dos seus pecados, é a ofensa e a desonra que ele fez contra o Deus graciosamente e poderosamente santo. Como uma criança ingênua, ela é movida, irmãos, ao temor de não querer desagradar o seu pai. Como o salmista Davi, depois de cometer um grave pecado, confessando ao Senhor, no Salmo 51:4, ele diz, contra ti somente eu pequei, a consciência. E muita gente diz assim, ele não se importa com a mulher e com o marido dela. Irmãos, porque quando eu penso o pecado apenas horizontalmente, eu não percebo a gravidade dele. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Ele diz, eu pequei contra ti somente eu pequei. Senhor, nos falta perceber tais coisas, irmãos. Nos falta perceber tais coisas. E aí eu tenho ainda como olhar para o hipócrita e dizer, sabe qual é o fundamento da tristeza do hipócrita? Egoísta. Sabe que ele tem medo, irmãos? Ele tem medo dos males que ele está exposto, seja agora ou na eternidade. Ele tem medo da enfermidade que pode vir sobre ele. Ele tem medo de perder o seu emprego por causa do pecado. Ele tem medo de ver a sua família destruída por causa do pecado. Ele não teme desonrar ao santo Deus. Ele teme o mal que pode vir sobre ele. Pronto. O verdadeiro cristão teme desonrar a Deus como fundamento, acima de todas as coisas. Ao Deus santo e verdadeiro. Segundo aspecto que eu preciso que você analise e reflita na sua vida, irmãos, é que a tristeza do hipócrita, ela logo passa. Ela é como um flash. Logo se vai. E ele retorna, se não para os mesmos pecados, para aquilo que é mais ofensivo a Deus ainda. A tristeza dele nunca chega ao ponto dele quebrar os vínculos com a iniquidade que ele está vivendo. Em Isaías 58, versos 5 e 6, o profeta diz assim, seria este o jejum que escolhi,
que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura, diz o profeta, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. É seu jejum. Não basta que você passe dias sem comer, se as ataduras da iniquidade estão envoltas em você. É isso que o Senhor requer. Lance fora a iniquidade. É o que é requerido do próprio Senhor, irmãos. O piedoso, diz o texto lá em Lamentações, capítulo 3, verso 49 a 50, os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos choram e não desistirão até que o Senhor atenda e me socorra. A nossa tristeza contra o pecado é contínua, irmãos, como crentes verdadeiros, porque ainda há pecado em nós, ainda há pecado na nossa natureza. Nós somos pecadores, ninguém é perfeito, ainda o pecado está em nós. Isso então me faz viver em guerra contra o pecado dia e noite, aguardando a bondade do Senhor. Ainda podemos aprofundar esse conceito um pouco mais, irmãos. O hipócrita pode amar a Deus como seu benfeitor, como aquele que faz sempre o bem a Ele, de cujas mãos Ele sempre espera o bem no tempo vindouro ou na eternidade. Isso é amar a Deus por causa de si mesmo, irmãos. Mas verdadeiro cristão, ele ama ao Senhor, não somente por causa dos benefícios que Ele tem para nos dar, mas por causa da sua natureza amável, da sua santidade, por causa da verdade, por causa do ódio contra o pecado. Nós fazemos assim. Como o salmista no Salmo 30, verso 4 vai dizer: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. E dai graças ao seu santo nome. Como diz o próprio texto sagrado. É impossível fazer diferente, irmãos. Outro ponto importante, né? Aqueles que podem desejar graça, veja só, irmãos, porque há uma necessidade disso, de desejar graça, com o objetivo de serem salvos, mas eles não amam a graça pela beleza intrínseca e pelo fato de ser a semelhança do próprio Senhor. Eles não amam a graça porque há uma beleza nela, há uma glória nela. Nós amamos a graça apenas porque eu quero ser salvo. Paulo diz aos Tessalonicenses: eu preciso amar a verdade. Irmãos, eu preciso amar o que Deus é. Eu não preciso apenas saber o que Ele é. Eu preciso amar a sua santidade, a sua retidão, a sua palavra, a sua doutrina. Eu não posso me dar o luxo apenas de saber. Eu preciso amar de todo o meu coração. Qual o desejo do seu coração? O salmista, no Salmo 27, verso 4, diz: uma coisa eu desejo e peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Veja, irmãos, não é simplesmente porque eu possa estar cheio da graça, é para que eu possa ver a graça, a glória e a beleza do meu Salvador. É para isso que eu desejo. Eu quero estar na tua presença, para que eu contemple a tua beleza e a tua glória e a tua majestade.
Isso é pronto, irmãos, são princípios que devem e precisam ser certamente analisados por todos nós, mas eu queria concluir esse tópico dizendo o seguinte, irmãos. Algumas advertências e exortações acerca desse ponto. Aqui, mais ou menos, como princípios gerais, a diferença entre o hipócrita e o cristão sincero. Consequentemente, preste atenção nisso, irmãos. Não é algo fácil, simples ser um cristão. Uma parcela das nossas práticas externas não nos fazem cristão. Nem mesmo, irmãos, alguma coisa interna simplesmente. Sabe o que eu preciso entender? Não é apenas o que eu tenho de fazer, mas como eu vou fazer. Eu tenho de vir à igreja, mas como eu venho à igreja? Eu tenho que ouvir a pregação, mas como eu devo ouvir a pregação? Eu tenho que cantar, mas como eu devo cantar? É de coração, é com sinceridade, é com anseio para ouvir a Deus. Irmãos, isso é algo que você precisa buscar literalmente. O profeta Jeremias disse: o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso acima de qualquer coisa, é incorrigível. Quando nós vivemos, irmãos, a hipocrisia da religião, nós adoramos a Deus, nós entramos na igreja como aquele indivíduo que dorme e quando sonha, ele sonha que está com sede, muita sede, e no sonho alguém vai dar água para ele beber, mas quando ele acorda, ele continua com sede. Porque era ilusão, não era real. Não era real. Se você beber da água que eu tenho para te dar, é real, você nunca mais terá sede. Aqui é preciso, a nossa alma está completamente consciente disso, irmãos. Nós sabemos o que diz a Escritura Sagrada. Como no Salmo de número 12, as palavras do salmista chamam a nossa atenção no verso 1, quando ele diz: socorro, Senhor, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. E você olha para o final da história, irmãos, e você vai ver um homem como Davi, cujo coração dependia exclusivamente do Senhor e da sua palavra. Ele não era dominado pelos seus próprios desejos, e quando for lá na frente, ele vai voltar e pedir perdão, e o Senhor vai restaurar a sua sorte, porque ele sabe para onde ele deve correr. Nós vamos ver também o próprio Davi, sabendo que ele ia ser rei, a profecia já tinha sido dada a ele no dia em que ele foi ungido em casa. Agora, o próprio Saul declara: tu serás rei de Israel. Mas ele escolhe e sabe que o caminho para que aquilo que Deus ordenou se realize
não é manifestado por ele, é manifestado pelo próprio Deus. Eu vou entregar nas tuas mãos, eu vou fazer o que tu ordenas, não o que eu quero, Senhor. Não que a minha paixão anseia, mas aquilo que está escrito na tua palavra. Deixa eu encerrar dizendo isso a vocês, irmãos, nessa manhã. Quando lemos 1 João no capítulo 3, você vai lembrar de uma verdade, de que o Senhor, desde toda a eternidade, planejou a criação do homem para que esse homem fosse a imagem e semelhança dele. E ele disse que faria o homem semelhante a ele. 1 João 3 vai dizer que nós somos filhos de Deus, que coisa gloriosa, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar. Seremos semelhantes a ele. Deus criou o homem à imagem e semelhança. Satanás propôs um caminho para a glória. Ele disse: desobedeça a Deus, não faça o que Ele mandou. Deus não é bom, o que Ele tem te pedido para fazer, o que Ele tem te exortado, o que Ele disse para você não fazer, é porque Ele não quer que você seja como Ele é. João disse: nós seremos semelhantes a Ele. Satanás disse: Ele não quer que vocês sejam semelhantes a Ele. Então Ele deu o caminho para a glória. O caminho para a glória qual foi? Fazer com as suas próprias mãos aquilo que Deus não ordenou. E eles desobedecem e caem em grande tragédia. Imediatamente é anunciado o Filho de Deus. E a primeira declaração do nascimento de Cristo foi que Ele iria morrer e sofrer pelos nossos pecados. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. O caminho da glória era a cruz. Para a serpente, o caminho da glória é fazer a própria vontade. Para Deus em Cristo, o caminho da glória é a cruz. Escute as palavras de Paulo aos Filipenses. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, verso 5 do capítulo 2. Que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O caminho da glória era a cruz, porque é a obediência ao que Deus ordenou para todos os homens, especialmente para o seu Filho. Aqui nós temos a grande instrução dada pelo próprio Senhor a todos nós, como na história de Saul. Qual o caminho que você está tomando para a glória? O que as lágrimas falam acerca de você? Como você adora a Deus? O que se pode notar de uma profunda mudança na sua vida, manifestada pelo poder do Evangelho? Avalie o seu coração e logo, logo, participaremos da mesa do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Deus bendito e cheio de glória e majestade, nós te damos graças, Senhor, por Tua palavra.
e pelo privilégio de podermos ser exortados nessa manhã pelo Teu Evangelho, para praticarmos aquilo que Te glorifica e que é bom. Ó Senhor, tem piedade da nossa alma. Ó Senhor, socorre-nos pelo amor do Teu nome. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos da falsidade. Ó Deus, visita-nos com o poder do Teu Espírito. Derrama sobre nós a Tua graça, para podermos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.